Dudu, dentre as notícias que saíram na época, é de que você saiu com o currículo e foi até o Jace, lá e se encontrou com o Silvio Santos. Como foi esse dia e se isso é verdade? Então, o Silvio, muitas vezes, quando estive conversando, né? E a primeira vez que conversei com ele, realmente foi lá no Jace, assim. Mas a conversa foi, assim, a primeira grande conversa que eu tive com o Silvio foi muito boa. Assim, Mas você vinha da onde? hã? Só pra gente Ah, tá. entender. Não. Aí fui fazendo os trabalhos na carreira artística e comecei Só pra chegar lá onde... de 14 anos em diante, eu comecei a ir mais focar em televisão. Por quê? Com 9, lembra aquela história? Ah, vai ser veterinário porque gosta de animal. Aí eu fui descobrindo ao longo dos anos que mexer com um animal na função de veterinário, você tinha que fazer cirurgia, aplicar injeção, coisa que eu não gosto. Aí eu pensei, vou fazer então zootecnia, que mexia com animal, mas não ia para essa vertente de medicina. E aí, de repente, tentei ir para a zootecnia, mas eu estava já muito envolvido com comunicação. Só que não encontrava oportunidade, era muito difícil. E eu estava, por enquanto, fazendo trabalhos através de agência. E trabalho voltado como ator em televisão. E isso não estava já muito me agradando. Eu gostava de televisão, mas não estava me atinando mais para ator, para modelo. Estava me atinando mais para apresentação, mas não tinha oportunidade. Aí comecei a correr atrás. Ligava para as televisões, dava ideias de quadros. Tu ligava mesmo assim? E para emissora que quase ninguém assistia. Emissoras assim, claro, nós temos as principais emissoras lá em São Paulo e no Brasil, e eu procurava aqueles canais 45, 50, 55, aqueles canais que ninguém quase passava, o grande público não passava, e eu assistia e falava, eu vi um programa de variedades, por exemplo, falava, opa, ali está uma oportunidade para eu trazer notícias dos famosos, não tem um colunista que faz, isso vai atrair audiência para o programa. Aí ligava, muitas vezes telefone na cara, recebia Quantos anos, não. velho? Isso 13 anos, 13 para 14 anos. E ao mesmo tempo com vontade de fazer, com aquela ansiedade, porque com 13 anos você tá com a energia lá no alto, né? E querendo fazer. E de repente não encontrava oportunidade. Fazia em casa mesmo aquelas situações que eu falei anteriormente. Aí comecei eu tinha família em Minas, descobri que tinha um grupo de comunicação lá em Minas, na cidade da minha família, uma cidade pequena, 100 mil habitantes, de uma parte da minha família que morava lá, e corri atrás de oportunidade lá, fui bater na porta. Falei, já fiz isso aqui como ator, né? Dei o histórico. 14 anos. Dei o histórico. O diretor, na época, que era uma cidade muito pequena, ele duvidou de tudo aquilo que eu tava falando. Depois ele me contou, né? Pô, duvidei quando você chegou aqui, falou que trabalhou em SBT como ator e tal. Mas aí, assim, pra ele acreditar, eu mandei os links que ia pro YouTube e tudo mais, comprovando tudo aquilo que eu tava falando pra ele. E eu consegui, na época, uma oportunidade. Aí eu me mudei pra lá, saí de São Paulo pela primeira vez aos 14 anos e me mudei pra Minas pra trabalhar num grupo de comunicação. Tua mãe deixou de cara? Então, deixou porque lá eu ia morar com meus avós, né? Óbvio, né? Então, 14? ia ficar tranquilo, assim, estava sendo cuidado pelos meus avós, minha mãe ficou em São Paulo na época, e eu fiquei 8 meses nesse grupo de comunicação. Mas depois, o que aconteceu? Realmente chegou a mudança de direção desse grupo, e aí eles não se interessaram mais, a TV já não estava... Ficou quanto tempo lá? 8 meses nesse grupo de comunicação. Fazendo? Rádio FM, a proposta era fazer... Toda terça-feira na TV, dentro de um jornal, eu tinha um quadro lá de mais de meia hora, que eu colocava reportagens dos principais eventos da cidade, que eu era o repórter, fazia notícias dos famosos nesse quadro também, e trazia um musical. Então eram essas 3 vertentes que eu fazia. E de repente, eu comecei a ver também que a cidade, uma hora você cresce e te limita, porque você não tem mais onde expandir. E, ao mesmo tempo, foi a melhor coisa que me aconteceu. Eles trocaram a direção, entrou uma nova diretora, e aquele diretor que tinha me aberto as portas já não era mais diretor, e ali foi fechada uma porta. Eles não queriam mais, conversaram comigo, reformularam o jornal, enfim, que tinha na época. E aí, o que eu fiz? De volta para São Paulo. Porque, primeiro, que a cidade já não estava muito me agradando, porque a cidade não era o que eu estava acostumado, que era São Paulo, tendo tudo. Uma cidade gigantesca, quem mora em São Paulo ou já passou por lá, sabe que é uma cidade fora do comum. E aí voltei para São Paulo. É aquelas histórias. Às vezes você... Eu não fui demitido desse local porque nem contrato eu tinha, né? Não... Tava na sorte mesmo, vamos lá. Exatamente, na palavra. Vai lá e faz. E tava fazendo. E de repente foi a melhor coisa que eles fizeram de interromper esse laço lá. Porque talvez muitos poderiam olhar, não, é um estilo de uma demissão, não é legal, é negativo. Não, eu sempre olhei o lado positivo. E realmente foi. Foi um estágio, na verdade, né? Você imagina se eu não tivesse voltado para São Paulo, não teria vivido... Foi um estágio. Exato. Aí, e aprendi, claro, com eles. Dudu, tu acha que a tua ida, por exemplo, ao Pânico, de participar daquelas entrevistas... Me ajudou a divulgar. Sim, mas não te prejudicou dentro do SBT? De alguma forma, por ver o Silvio conversar, dialogar com membros do Pânico,
na sua cabeça, disse assim, não, eu tô credenciado também a falar, ou... Não, eu nunca atendi o Pânico pelo Silvio Mas tu também compreendeu, atender o Pânico. mas tu entendeu. Mas entendi. Não, eu só tô falando, muitas vezes credencia, disse, não, ele fala, o dono tá falando, então tá de boa, eu vou aqui, vou brincar. Não, você analisou até um ponto que é positivo, né? Ah, se o dono tá falando, eu também posso. só- Mas eu só nunca sobre tinha isso. pensado por isso. Eu sempre atendi o Pânico porque também era um programa de televisão e eu gosto de fazer Mas são televisão. de emissoras diferentes. Mas no começo eles me deram muita liberdade, o próprio Silvio apoiou. Ele achava graça, ele até comentou com a própria E Maísa. o Pânico tava no hype. Aham. Absurdo. Ele comentou com a Maísa numa gravação que não foi ao ar de um programa, porque teve aquela primeira polêmica com a Maísa. Que nós vamos enfim. falar já já. E depois, na sequência, ele gravou um outro programa que não foi ao ar e pegou e falou assim, Maísa, você não quis ele? Então, você viu quantas mulheres ele arranjou lá no Pânico? Foi uma maravilha, o Dudu realmente é um show televisivo, não sei o quê. Pois é, mas se ele falou aquilo, aí tu... Agora... Ele deu a credencial. Concorda? E assim, o Pânico foi uma grande oportunidade, não só de visibilidade, porque o Pânico sempre foi um carro-chefe de público, mas eu tive o privilégio de apresentar o Pânico numa das edições que eles exibiram aquela matéria do Vale Night, e no começo do programa o Emílio já tinha combinado comigo, Dudu, vou abandonar o programa e você vai assumir. Então, ao vivo, o Emílio falou, quer saber de uma coisa? Hoje nós estamos recebendo Dudu Camargo, vem cá e tal. Começou a conversar e falou, olha, esse negócio aí do Dudu e tal, quer saber de uma coisa? Dudu, você comanda o Pânico de agora em diante. Aí ele saiu do estúdio, isso ao vivo, já estava tudo combinado que eu ia apresentar, mas ele falou o seguinte, dependendo de como estiver a audiência, eu volto no meio do programa. Se estiver indo bem, você fica até o final. Isso impacto na tua audiência durante a semana no SBT? Ajudou na minha audiência do jornal, porque 6 da manhã eu não tinha chamada no ar. Ninguém queria que desse certo. Dudu Camargo e nem Primeiro Impacto. Eram 2 produtos do Silvio Santos. Né? Então, essa ciumeira, inclusive, de produtos. Então, não se tinha chamada na grade, nada disso. O que me ajudou a divulgar foram os críticos. Foi a imprensa que, muitas vezes, criticando, teve o lado positivo da crítica que me ajudou a divulgar que tinha um garoto diferenciado que estava fazendo jornal 6 da manhã. Mas, por exemplo, você E apresenta... o Pânico ajudou também. E você apresentava um programa... Eu conquistei muita gente jovem de público Pois do Pânico de trazer que me conheceu através do programa. Mas, por exemplo, obviamente você apresentava um programa que você lidava com criminalidade, com assuntos pesados e crimes sérios, domésticos, enfim, uma série de situações. E em determinados momentos você... Pelo menos é o que aparentava. Você ficava bêbado. Isso no Pânico. No Pânico, óbvio. Então, não, lá no Primeiro Impacto não dava. É bom até esclarecer. É verdade, você ficava bêbado no Pânico? Não. Aquilo foi tudo show televisivo. O que eu entendi deles, eles iam gravar uma matéria e precisavam que a figura jornalística, que é uma figura que sempre, né, tem que se portar seriamente e tudo mais, eles queriam desconstruir a figura jornalística metendo louco com aquela figura jornalística. E aí fingiam lá que jogavam bebida e tudo mais e tal, e que eu tava doidão, não sei o que e tal, porque a ideia do Vale Night, que foi esse quadro que repercutiu muito, foi exatamente porque eu tinha levado um fora da Maísa no programa do Silvio Santos, aí eles falaram, os caras paravam quem pra leva ver um essa fora história, velho. merece um Vale Night. E aí o Pânico foi. Não. E nessa gravação do Pânico, eu não sabia que eles iam me colocar naquelas situações, tá? Foi marcado comigo uma entrevista. Eu gravei a entrevista, aí eles falaram, Dudu, vai ter mais uma gravação dentro daquele ônibus balada. Eu falei, legal, deve ser... Enfim, eles devem fazer alguma brincadeira de dancinha, alguma coisa do tipo. Aí quando eu entrei no ônibus, aí começou toda... Aí eu entendi As o que meninas. eles queriam. Eles queriam um show televisivo. E aí foi indo. Aí você embarcou. Embarquei naquilo, né? Como um bom homem de televisão que sabe render o bloco, topei e fui. E aí, claro que repercutiu muito. Teve gente que olhou com maus olhos, falando, mas até o Boechat, se você pegar no histórico do Pânico, tem uma matéria que eles gravaram com o Boechat de sunga na praia. Uma das maiores relevâncias da televisão brasileira. Do jornalismo, você vê. E gravaram com ele. Mas claro que comigo repercutiu Mas muito tu na acha época. que passou um pouco da dose, na tua opinião, com você? Claro. Era um programa... Mas essa era a ideia do Pânico. O Pânico mas você sempre quis ir pro extremo, né? Tu poderia ter limitado um pouco mais, não poderia ter passado um pouco daqui ou não? Então, eu não vou ficar remoendo, por exemplo, falando, Não, uma pergunta como eu comunicador. Não, mas eu digo assim, dentro de mim mesmo, eu não fico me torturando por coisas que talvez eu faria diferente. Eu tento olhar o lado positivo de tudo. E é muito disso bom teve isso. o lado positivo. E são poucos que fazem isso. Para fazer bem internamente, né? E dentro da televisão do SBT, quando passou aquela matéria, que quando você entrou... A direção provavelmente não gostou, mas o Silvio...
Ele gostou. Mas, de fato... E o público gostou, né? Óbvio, eu amei. Então, Foi um eu acho que a sucesso. gente faz. Quando a gente faz televisão. Isso que é o grande show, problema pô. de televisão. Tem muito diretor que ele quer fazer televisão pra show. ele. Não é. Aí não Aí dá, só né? ele também vai assistir. não é. Às vezes nem ele vai assistir. Mas a pergunta Então a gente é... tem que fazer pro na povo. hora que você O povo voltou, gostou, tá- Kilson, compensou. imagina, você tá voltando pro primeiro impacto, passou o que passou no Pânico, deu a audiência do que deu no Pânico. Foi. E aí o cara chega e o diretor olha pra ti e diz, e aí? E na época, por incrível que pareça, a gente estava até sem diretor de jornalismo, né? Mas houve reuniões de comitê que o Silvio fazia semanalmente, enfim, e o pessoal ficou pé da vida, né? Mas tu ouviu alguma coisa de concreto? Alguém chegou pra ti e Não, falou? chegaram a me chamar na época e falaram, olha, Duru, tá resvalando no jornalismo, é melhor você dar um tempo, inclusive, de entrevistas, que tá polemizando muito a sua imagem, não sei o que e tal. E na época eu dei uma pausa, porque o Pânico deu tanta audiência no domingo que eu apresentei, que rolou essa matéria, que eu mesmo chamei no palco. Nesse dia o Pânico já estava enfrentando uma crise de Isso é audiência. exclusivo, ele nunca falou não, Eu viu? que nunca tinha falei. falado isso. Isso é exclusivo, hein, o Kilson? Pânico- Exclusivo. O Pânico, ele tava... Coloca a hashtag aqui, exclusivo. Exclusivo, dá trabalho pra fazer. Aí, de repente, o Pânico, nesse dia que eu apresentei, tava passando uma crise de audiência, até o Encrenca na Rede TV tava dando uma baita de uma audiência. Nesse dia, nós não só ganhamos na média do Encrenca, como ficamos 70 minutos na frente da Record, passando, inclusive, Domingo Espetacular, que é um grande produto da Record, em horário nobre no domingo. E eu me lembro que o Pânico ele ia até 00h15. E quando o Silvio acabou o programa meia-noite, nós fomos pra vice-liderança, em pleno domingo, não só passou a Record, que na época era terceiro e o Silvio era vice, nós pegamos o terceiro lugar, colocamos a Record em quarto no domingo. Quando o Silvio acabou meia-noite, o Pânico passou na audiência do SBT e da Record e ficou na vice-liderança, numa fase que o Pânico estava sofrendo com o Ibope, e nesse dia foi muito bem. Aí o Pânico, que ele pensou? Vamos fazer na semana seguinte um novo programa com o Dudu. Teve a história da live que deu uma merda. Aí- Eu digo sobre É. essas imaturidades. Na verdade, aí eu acho que. Eu acho que isso aí é um aprendizado, né? Pois é, isso que eu tô falando. eu- Aprendeu na porrada. eu aprendi com isso. É tanto que eu deixei de beber depois da live. Como é que é aquela fatídica live, velho? Eu comecei a. Tu bebia o quê? Quando eu bebia tudo, macho. Era doido. Como era, velho? Eu bebia, misturar uísque com cachaça, com cerveja, com. Se o cara tivesse veneno, eu bebia. Não tinha limite. Não, tinha não. Aí só. Tu começou a beber com quantos anos? Comecei a beber depois que comecei com a banda, mano. Eu não bebia. Tu não bebia? Não. Só que quando eu comecei com a banda, começou as festas, comecei a ficar cansado. Aí eu fui um cara que nunca usei droga na minha vida, nunca nada. Nunca usou? Nunca usei nada. E é porque eu fui criado junto só com quem usava droga. Era, Com presos, né? Que o meu pai tomava de conta da colônia agrícola. E tu ia pra lá, E eu ia pra lá e trabalhava junto com os presos, e os caras fumavam na minha frente, maconha. cheirava e tudo, e dizia, ei, vamos aí. Eu disse, não, dá pra mim não. Nunca usei. Aí, naquele dia daquela live, quando foi no Que outro... diabo foi aquilo? Me explica. Mas eu misturei tudo, mas foi o uísque, ó. Misturei tudo. É o uísque. Misturei o uísque com cachaça. Aí, O que é que deu o start de... eu acho que... Tu tava chateado com alguma coisa? Não, um bocado de dia, né? Que a banda tava na pandemia sem tocar e o cara começa a aparecer tudo, né, mano? Sem tocar, sem ganhar dinheiro, aí começa a aparecer conta, aí o cara vai endoidando. Aí no outro dia... Como é que tu acordou, No velho? outro dia, quando eu se acordei, eu vi só a mensagem da minha mãe. Menino! Aí eu, vixe Maria. Aí quando eu abri o outro áudio, como é que tu faz uma cagada dessa? Eu tô morta de vergonha. Aí tu deve ter ficado Aí, louco, meu amigo, foi o que me matou. Foi, não foi? Aí quando eu vi a mensagem, eu disse... Tu viu o vídeo? Aí eu vi o vídeo, aí cadê ter coragem de ver? Na hora que tu não queria ver, não. Ave Maria, se o cara me mostrasse, eu ficava com raiva. Aí na hora que tu... Aí eu disse, agora eu fiz uma cagada muito grande aqui, viu, mano? Tu imaginou que aquilo, naquele momento, poderia ter dado uma... Acabou minha carreira. Não, imaginei não. Mas eu imaginei que o pessoal ia falar. Acaba que não gostava de mim, aproveitou. Começou a falar, Aproveitar. tá aí, vocês não estão Tu dizendo. viu muito isso, viu, João? Vi muito. Cara que Só queria um... só queria um pezinho pra poder falar mal. Aí eu digo, rapaz, vou deixar de beber. Cachaça não dá certo. Nesse dia não. tu parou? Foi. Tu não conseguia controlar, né? No aspecto de reagir sobre o álcool. É porque a gente bebendo com o microfone na mão, a maior arma que a gente tem, né? A gente fala uma palavra errada no negócio, o pessoal já queima. Fudeu Vai tudo, pra né? cima, hein? Tá. Olha o que foi que eu disse. Aí eu fui. Eu sou meio nojento e assim, verdadeiro, né? Eu digo, macho, eu não vou me explicar e vir com negócio de explicação, não. Vou dizer a verdade. Que eu errei e tá errado e pronto.
Aí fui pros stories e disse, eu errei, tô errado. E é isso aí. E disse a verdade. Aí o povo foi... Aí ficou do teu lado. O povo foi começando. Macho. Mas se eu fosse tentar se explicar, não, Macho. que eu não disse... Macho, ficava pior. eu tô invocado. Enrolar. Como Não. diretor, eu tô invocado. Como é que tu começou a lidar com stories, velho? Mas sem saber de nada. Homem. Como foi, sem saber de Instagram nem nada. Aí o menino criou o primeiro... Tu é um fenômeno. o menino nas que redes, trabalhava comigo criou um Facebook. Aí criou o Facebook, começou a falar com as mulheres. Olha aí a putaria. Sem eu nem Ele saber. falava sem tu saber. Sim, falando com a mulher, a putaria. Aí só... Eu sou o Júnior Viana. Pois é, aí só via a mulher, chegava na festa, ei, você tá falando comigo. Eu disse, eu? Não. Tá. Aí eu digo, mas rapaz... Aí cheguei, eu disse... Ei, gatinho, você falou comigo. Eu disse, mas tu tá falando com as mulheres dizendo que é eu, mano? Não, tô não, tá, me dê aí esse Facebook aí. Foi olhar. Na hora que tu pegou, Quando eu peguei, foi olhar, o bicho se arregou, falando com as mulheres, tudinho. mulher casada. Um monte de gente. Aí eu disse, me dê a senha. Aí peguei a Tu senha. não sabia a senha do não teu sabia Facebook? de nada, homem, nem fazer uma Mentira. história. Não sabia nem o que era Face. Aí depois desse dia foi que eu peguei a senha. Aí comecei. A estudar, a aprender. Aí foi outro meninozinho que morava lá na minha cidade. É que é Johnny, né? Tinha 13 anos, um pivetinho que já mexia em internet, naquela época, né? Aí chegou e disse, não, mas eu quero trabalhar com você e tal, quero fazer umas artes, eu vou lhe ensinar. Aí ele que me ensinou a mexer com internet. Ele chegava, não, mas tu posta assim, tu faz assim. Aí quando criou o Instagram, ele criou, aí dizia eu como é que fazia a história. Como é que Não fazia. sabia de nada, Júnior. De nada. Isso com quantos anos, Júnior? Agora, pouco tempo. Minha O Instagram veio estourar o quê? Tá com quantos anos? Tem 6 anos, né? 6, 7 anos. 6 anos, mas eu não sabia nem o que era o Instagram. Nem pra onde ia. Twitter. Nada. Twitter eu nem tenho ainda, homem. Tu não tem Twitter. Tem nada. E tirar leite de vaca? Ah, tia leite de vaca eu sei. E muito. Aí, Júnior, nessa sequência, né? Onde a gente tava nessa linha do tempo No aí. Instagram. Foi antes um pouquinho, João. Foi indo. Eu tava falando da briga, não foi da confusão. Foi da confusão da live, Sim, da né? live, foi. Da live. Ainda voltando um pouquinho dessa live. Aí tu começou a entrar no mundo digital, obviamente, né? Foi. Começar a entender mais sobre isso. Mas muito aquém de querer publicidade, muito aquém de entender sobre esse jogo. Nessa confusão da internet, quando muita gente se aproveitou para bater muito forte em ti, tu excluiu muita gente de perto? Rapaz, um bocado. Um bocado de caba que Se dizia amigo? dizia amigo. Ali foi onde eu vi quem eram os era verdadeiros quem? amigos e quem queria estar só encostado para se Foi aproveitar. mesmo, tu viu mesmo, de cara? Vi de cara. Na verdade, eu sou um cara mala. Eu sinto. Por exemplo, eu sinto o cara que chega perto de mim, Clóvis sabe que eu Para tenho... se aproveitar. que quer ganhar alguma coisa em troca. O cara diz assim, macho, eu vou enganar a Júnior Viana que ele é besta. Mas venha me enganar. Eu sou aquele caba matuto lá do sítio, você sabe que o matuto é bicho desconfiado, né? O caba chega, eu vou lhe dar não sei o quê. Aí eu, não, vou lhe dar um negócio que vale 100 mil. Aí eu fui e disse, como é, homem? Aí eu digo, o caba disse, vai me dar um negócio que vale 100 mil, tá me conhecendo agora, pensando que eu sou otário. Alguma coisa ele quer em troca. É uma mudança. Você não vai dar nada a ninguém que não conhece. Júnior, qual é esse caminho? Você chegou até aqui. Onde é que você pretende chegar agora? Boa. Pergunta difícil. Cara, eu pretendo chegar onde Deus quiser. Eu acho que ele que encaminha a gente. Eu sou muito grato. Eu acho que onde eu já cheguei longe, foi demais. Você sair de uma cidade pequena, que nem a gente saiu, lá do interior do Ceará, e hoje tá tocando quase todos os estados brasileiros, né, mãe? Tu tá maluco. Eu acho que isso é coisa de Deus. Isso não é coisa da gente, não, de ser humano, é Deus mesmo. Eu já sou grato demais. Eu tô trabalhando, fazendo meu pezinho de meia lá, né, que tô montando agora minha ordenhazinha. Tô com as 2 fazendas, tenho umas casinhas de aluguel. Já pensando nisso. Umas casinhas quantas? Tem um bocado lá, não sei nem quantas, é muito. É um bocado, né? É um bocado. E Na mesma região? tem uma rua lá que eu tenho 11, mano, Numa rua. numa rua. Aí eu já tô fazendo esse pezinho de meio porque eu sei que é assim, tudo passa, né? Então, se eu não for mais longe, ou ficar por aqui, ou descer, eu vou ser grato a Deus do mesmo Também jeito. tu não fica triste com isso. Fico nada, eu não Esse sucesso, por sucesso a qualquer custo, tu tá disposto? tô nada. Clóvis sabe aí como é meu jeito. Eu não
Não quero sucesso de todo jeito, não. Tem cara, mas que quer fazer sucesso de todo jeito, tomando música de outras bandas. Você nunca viu eu tomando uma música de uma banda e nem vai ver. E é porque já passaram músicas na minha mão, assim, do cara dizer, toma aqui tu... E eu disse, não. Tem muita parada hoje quando, por exemplo, vamos imaginar o Júnior no início da carreira. No início. Ele estourou a música. Aí veio um artista mais, disse, vamos fazer uma música junto, vamos pegar... Demais, mano. Tá de que é uma puta da sacanagem isso? Os caras ainda fazem até hoje, mano. Ó, você vê, por exemplo, na pandemia surgiu um bocado de gente, não foi? Muita. Surgiu Tarcísio, Vaqueiro, quem mais? Natan, tudo. Natan, aí teve... Vamos um bocado. Quer dizer, Barões da Pisadinha. antes desses caras surgir, você viu algum cara grande querer gravar com eles? Não. Aí depois que os caras surgiram, todo mundo quer gravar junto. Aí você não me vê eu gravando com nenhum modo que eu, porque primeiro que eu não vou adular. Mas já te chamaram? Não, nem me chamaria, eu também não vou pedir, né? Natan te chamou pra gravar? Natan, quando o Natan tava começando, mas no começo eu botei uma música dele no meu CD, ele cantando. Ele tava começando, eu tava lá no estúdio, o Kleber Show ligou, deu uma força aí pra Natan, mas eu disse, na hora, traga ele pra cá, botei ele pra cantar no meu CD. E limpa assim. Limpo, cheguei e disse, não, bora, homem, tu é doido, tamo junto, bora, bota aí. Kleber é maravilhoso. Bota o menino pra cantar, botei ele pra cantar a música no meu CD, ele cantando comigo. Vamos falar já de números antigos e atuais, para a gente fazer um pouco essa comparação, já que você adora e gosta de estudar sobre isso. Mas é óbvio que o que ganhou o Brasil foi o que foi apontado pelas principais páginas de notícias e sites de como você teria saído do SBT. E é bem explícito a fala. É que o Dudu teria, me perdoe até a expressão, mas com muito respeito nesse aspecto, que teria defecado, se limpado, colocado atrás de um micro-ondas, acredito que tenha sido isso, uma toalha, e que teria descoberto no outro dia, e isso teria sido efetivamente a motivação. E o que me chamou muita atenção, Dudu, é que os próprios programas da casa repercutiram essas notícias. Ah, não, peraí. Teve programa do próprio SBT que repercutiu? Teve. Qual? Absolutamente. Teve. O Gentili teve. Ah, o Gentili fez uma piada, é verdade. Mas não negativa. Alguns fizeram piadas. Não de... É verdade, lembrei agora que o Gentili fez. Não que ele tenha repercutido de uma forma abusiva. Ele fez uma piada como ele faria de qualquer outro emissora. Deixar muito justo. Mas o Gentili, eu acredito que provavelmente ele fez essa piada porque viralizou essa notícia. Óbvio. Não, exatamente. É isso que eu tô te falando. Ele não fez com o intuito, talvez... Com a maldade. De ser pejorativo. Exato. Até porque o programa dele é de humor, né? Não tem nada a ver com isso. Como é que tu recebeu essa notícia? E, de fato, o que é verdade e o que é mentira nisso? Então, eu sinto muito por nenhum site ter publicado o verdadeiro motivo da minha saída do SBT. O fato é, isso, assim, não publicaram, mas no fundo, quem conhece televisão, quem sabe dos bastidores que se passa numa emissora, claramente sabe que eu era uma figura que nunca quiseram na emissora. Tanto é que na minha primeira semana já tentaram me tirar. Na minha primeira semana, houve outras tentativas de me tirar ao longo dos anos, entendeu? Mas, na época, quem me deu a oportunidade bancava porque... O Silvio. Exatamente. Mas ele bancava por quê? Porque se tinha resultados, né? Mas até o próprio bom resultado gerou muita inveja. Então, minha saída do SBT, por mais que publicaram e tentaram inventar histórias por trás da minha saída do SBT... não existiu uma história para saída a não ser que nunca me quiseram lá. Então, agora tiveram a oportunidade, por quê? Porque o Silvio, para quem não sabe, você, dona de casa que assiste ele, sabe que ele está longe das telas, mas não só das telas. O Silvio, na pandemia, por exemplo, ele ficou longe do vídeo, mas ele ligava todo dia para saber... Ele tinha autonomia dentro dele. Ele tinha autonomia e ele ficava a par de tudo que acontecia na emissora. Pós né? isso. Pós isso, agora, inclusive, a minha saída foi um marco dentro do próprio SBT, na história do SBT, da era pós-Silvio, que é o que o SBT está vivendo agora, que é a era pós-Silvio, que o Silvio está vivo, mas não está atuante nem no vídeo, no programa dele, nem nas decisões da televisão. Dudu, ou seja, quando deram no SBT, que o Silvio estava morto em termos de ADM, de administração, tiraram você. Exatamente. É isso? Exatamente. Isso, pontualmente assim, isso? É claro que as pessoas... faltou site publicar isso. Talvez...
Então essa história de você ter defecado na toalha, de ter colocado atrás, isso é fake news por completo? Eles colocam muitas vezes, algumas vezes já teve sim, nesses 7 anos, de eu passar mal, por exemplo. Eu já cheguei a passar mal no ar, que até saiu notícia na época, tem até o vídeo no dia da facada do Bolsonaro, que foi numa quinta-feira à tarde. Eu lembro disso porque na sexta, o primeiro assunto do dia ia ser isso, porque tinha acontecido na quinta-feira à tarde, eu ia repercutir na Esquentar sexta-feira de isso. manhã. Exatamente. E aí na quinta-feira, quando eu terminei o programa da quinta de manhã, eu fui pra casa e tava com muita febre. Fiquei deitado na cama o dia todo, à base de medicamento, e a febre não passava. E eu não me alimentei durante o dia todo e tava muito fraco. Mas nessa minha garra de querer fazer televisão e de falar, não, opa, vamos lá, vamos fazer mesmo passando mal, vamos lá. Eu lembro que na quinta-feira, quando eu fui para apresentar o jornal na sexta-feira, para repercutir lá a facada e tal, quando entrei no ar, antes de entrar no ar, eu já me sentei numa cadeira que eu estava muito fraco. Eu já estava pálido. E quando eu entrei no ar, para falar, eu tive que fazer força para falar, e de repente começou tudo, os objetos ficar longe assim de mim, deu uma sensação que eu ia ter um desmaio. E aí eu lembro que eles me cobriram com imagens, eu fiquei sem falar um tempo. Depois eles falaram no ponto, chama a repórter lá de frente do hospital que ela vai segurar. Aí eu chamei a televisão repórter. dá pra fazer isso. Exato. E aí ela segurou lá um tempo, ela foi segurando, falando. E assim, na época não tinha ninguém para me substituir, porque o Marcão ainda não tinha chegado na emissora. E aí eles falaram, vai chamando o VT até o Marcão ficar pronto. Aí eu fui chamando um VT atrás do outro e deixei mais a repórter falar. E foi indo, aí depois chamou o intervalo. E aí o Marcão assumiu na sequência e eu de lá fui pro ambulatório. Olha que situação, eu tinha passado mal no ar. Os sites publicaram. Dudu Camargo chega embriagado e passa mal no programa. Gente, aí eu falo para você que vai entrar ou seguir uma profissão, siga a profissão que você ama, porque você vai encontrar muitas dificuldades no caminho, como, por exemplo, mentiras que vão falar sobre você. Então, teve vezes no SBT que muitas vezes eu passei mal. Mas nada, gente, os sites distorcem, colocam a história de uma forma que não acontece, Mas quem entendeu? é que dava essa informação, Dudu? Hã? Quem é que passava essa informação, cara? Então, aí que tá, né? Muitas vezes eu até falava, pô, é o colunista que não gosta, ou que tá com inveja, ou que tá falando mal. Mas, analisado friamente, e você me perguntando agora, atina dentro de mim a situação de que poderia alguém que não goste implementando tudo isso, sabe? Impulsionando. Ou cai naquela de suposição. Ah, ele passou mal, é um garoto jovem, então provavelmente passou mal porque estava bêbado, embriagado, algo do tipo. Nunca aconteceu. Em 7 anos, em 7 anos você teve lá. Qual foi a possibilidade que você chegou embriagado? 0, gente. 0. Zero de possibilidade. Eu sempre... Primeiro, que bebida alcoólica, não gosto. Quem me conhece sabe. Eu já tomei bebida alcoólica para experimentar. Você falar para mim, tem um drink aqui novo e tal, ele é de caju, igual... Mas também não tem, se você quiser experimentar ou tomar... Não, realmente não tem, mas eu tô falando porque eu tô revelando até o meu lado íntimo disso. Então, muitas vezes eu fui injustiçado, sabe? Aquela madeira do pânico, você acha que não deu uma atrapalhada nisso? Na colar da imagem? Sim, com toda certeza. Concorda? Sim, vem de uma imagem de um jovem meio doidão e tal, mas era a proposta do Pânico na época, mas acabou fazendo analogia na cabeça das pessoas. Tá aí, os sites fazem suposição daquilo que eles acabam vendo e que por isso nem que eu tô te sempre é perguntando, verdade, né? O cara faz essa captura dessa imagem, que o cara se propõe a ir lá beber, e você disse que não bebeu, que foi toda uma encenação. Não, e assim, isso é prova. Eu depois segui para o ambulatório da SBT. Se tivesse alguma coisa, viria um diagnóstico da própria empresa, entendeu? Surgiu algum dia, por exemplo, que você tenha passado mal estomacalmente, que tenha sujado o ambiente que você estava, ou que você tenha passado um dia do outro? Isso inventa, porque... eu só estou te perguntando para esclarecer definitivamente. Então, na verdade, o que acontece? Eles inventam muita coisa por cima de histórias que vão criando. Criando histórias das mais malucas. Eu me lembro de uma vez que falaram, olha, Dudu Camargo, após críticas, é visto chorando na redação. Isso lá no meu começo, quando eu fui muito criticado. Gente, mal sabiam que eu estava dando risada. Era feliz da vida, que eu estava saindo nas principais colunas que eu sempre li. Estava saindo, mesmo criticando, eu estava feliz da vida porque estava sendo repercutido, entendeu? E muita gente
Mas aí cai naquela de novo, o site supondo que ele está sendo muito criticado, ele Alguém deve estar ligou. triste, ele deve estar chorando, então vamos publicar isso. E tem muito. Então, sofre muita inverdade. Por isso que eu falo, a internet é um perigo hoje em dia. E olha, não vale mais aquele ditado, né? Que uma mentira contada 1000 vezes acaba se tornando uma verdade. Porque, por exemplo, um site, ele publica uma notícia mentirosa e o que acontece? Essa notícia... Os sites não querem saber se é verdade ou mentira. Um site importante publicou. O outro copia e cola, Replicando, né? Aí dali a pouco tem 1000 sites. Então quer dizer que aquela história, por mais que seja mentira, replicada 1000 vezes acaba se tornando uma verdade. Então esse ditado, eu acho que na era atual ele cai por terra. Aquilo, de alguma forma, foi o principal estopim para tu dizer, isso eu quero para minha vida. Ainda não. Porque com 9 anos eu estava decidido a seguir uma carreira que mexia com animais. Porque eu gostava muito Como de... assim, Dudu? Não, Ser veterinário. então, Gente, é muita coisa. Minha família falava, não, você vai ser veterinário porque você gosta muito de animal. Porque meu avô tinha sítio e mexia com sítio, com área rural, e eu sempre gostei. Não era só de cachorro e gato. Era de animais como vaca, cabrito, criava Cavalos. desde pequeno, convivia com isso. Então eu ia gostando. Só que aí a família falava, vai ser veterinário. Depois eu vinha descobrir que veterinário tem que aplicar injeção, fazer cirurgia, nada do que eu gosto. Eu corro disso, corro de agulha, não faria tatuagem porque é negócio de agulha. Você não tem uma? Não tenho. Nem em lugares escondidos, né? Não tenho tatuagem, porque é com agulha. Só aquelas de chiclete eu até posso Mas fazer. agulha zero. Agulha eu saio Você é correndo. contra aquela da Anitta, não, né? Oi? Aquela da Anitta deve ter doído, rapaz do céu. A Anitta teve coragem, né? Mas eu não sei por que ela fez essa tatuagem. Foi num local bem... Pra quê? Ela deve usar bastante o lugar, né? Eu não sei, Dudu. Deve usar, Eu não sei, né? Dudu. Porque se ela quer cuidar do lugar, deixar o visual, colocar uma tatuagem, não é lugar que ela vai deixar escondido. Ninguém tem tatuagem em local... Tudo bem, a roupa cobre algumas tatuagens que as pessoas têm, mas ela, no fundo, ela quer se amostrar. Ela não faz a tatuagem pra esconder, ela quer Vai mostrar. que ela quer registrar um momento dela, único. Homenagear aquela parte do corpo, né? Pode ser, né? Eu não sei, mas... Pra ti é um dos maiores ídolos de televisão? Oi? O Dudu? O Gugu? Não. Perdão. Não, o Gugu, é porque a vertente dele era auditório. Muita gente até Mas fala você assim, gosta também de auditório? Então, eu gosto de televisão. O que me derem pra fazer, eu faço. Eu nunca me limitei, assim, com a posição. E, curiosamente, isso que você está falando, outros diretores analisam dessa forma. Eles pensam, inclusive, que o meu grande sonho é fazer auditório. Não, na verdade, eu me identifico hoje em dia e gosto mais do próprio jornalismo. Então, muita gente tem essa, talvez, assim, por essa ligação com o Silvio Santos, o jeito de falar, enfim, o comportamento no vídeo, leva a crer que eu seria um bom animador de auditório. O próprio Silvio já falou, você seria um bom animador de auditório, mas o jornalismo é o futuro da televisão. Mas, assim, eu não sigo só porque é o futuro da televisão, eu sigo o jornalismo porque eu gosto do jornalismo e acho a função do jornalismo muito importante na vida da comunicação de uma empresa e das pessoas que consomem jornalismo, elas ficam a par do que está acontecendo. E é a realidade. O jornalismo você consegue... Vira hábito. Hã? Vira hábito. Vira hábito. E assim, uma coisa é você acompanhar uma novela que é uma ficção. Outra coisa é você acompanhar a vida real, saber o que está acontecendo na sua volta. Eu brinco... Desculpa, Kilson. Eu brinco aqui e falo sempre pro Kilson que o maior patrimônio de um comunicador é o hábito de alguém ligar a televisão para ver o Dudu. Eu não sei o que vai acontecer, eu não sei qual é a notícia que vai ter, mas eu tô afim. É o público fiel ali do comunicador. Esse é o maior patrimônio. Por exemplo, Datena, que você citou, não sei se você citou tempo atrás, mas o próprio Datena, a diretora dele estava comentando comigo que sempre quando ele sai do programa por férias e tudo mais, o filho assume e o programa cai 1 ponto de audiência. Então, ou seja, telespectador fiel que acompanha o Zé Luiz onde ele for. Né? A Sônia Abrão, por exemplo, ela recebe de traço de audiência e entrega para traço. Ela não tem programa que faz uma audiência aquecida para entregar bem para ela, não. Ela recebe de zero. Recebe de zero e entrega para um horário que também é traço. E mesmo assim, ela consegue levantar em 15 minutos, 15, 20 minutos, a audiência muito rápida da faixa ali do horário. Ou seja, as pessoas vão justamente para assistir a Sônia Abrão. O hábito de acompanhar. Essa é a palavra. E a parada, hábito. Dudu, e aí, o que você quer falar? Desculpa, uma outra informação importante... Perdão. Não, dessa questão do hábito, eu acredito que sim, tem comunicador que tem o hábito que atrai o seu público fiel. Mas eu nunca fiquei satisfeito só em atrair esse público fiel. Eu sempre busquei aprimorar o conteúdo do programa de uma forma que fique interessante para as pessoas, para também agregar público novo e público que não só vai assistir porque é o Dudu, porque se fosse só porque é o Dudu, eu entrei sem nome no SBT. Eu não tinha nome, eu não era uma figura conhecida que estava mudando de emissora, que estava levando o seu público. Não, eu fui construindo esse público, fui fazendo a audiência e aprendi em televisão
que não basta você implementar um bom conteúdo hoje que você vai ter o resultado imediato. A internet entrega o resultado imediato. A televisão não. A televisão é o hábito. Então demora você conquistar. Eu achei que chegando lá com um bom jornal no formato Não vai. Não ia. Você tem que conquistar isso. É impressionante. Hábito. Exatamente. O hábito volta, é Aham. muita construção. Eu brinco e com a minha equipe eu falo, para cada mês aplicado em televisão, você tem 2 para receber anos. Uhum. Então, se você trabalha um mês, daqui 2 anos você vai entender o que você plantou. E é essa construção muito contínua e muito forte. Mas qual foi o primeiro artista que é renomado, que é conhecido, que chegar e falar, velho, tu é muito foda, tu vai crescer muito. Rapaz, Tu lembra algum? Primeiro. O Júnior preocupado se ia ser igual aos outros. Eu digo, não, aqui não. Não, na verdade, tu acredita, mas que nenhum falou nada. Sério? Nada. Nenhum chegou. Na verdade, a maioria dos caras nem acreditavam. Chamavam a gente de doido. Dizendo, nós somos doidinhos lá do interior. Essa pegadinha ré dele não passa do vale. Porque é um estilo diferente. É um estilozinho diferente, não vai pra nenhum canto. Sério, Júnior? É. Tu não lembra de absoluta... Ninguém chegou. Nenhum. Tu tentou entrar, quando começou a fazer mais shows e tal, camarim, e queria e era meio que rejeitado? Não, os caras não davam moral, não. A gente vindo do interior. Tu se decepcionou com alguém? Ainda no início? Que tu tinha uma imagem sobre algo e quando chegou disse, caraca... Na realidade, era outro. Na verdade, não, porque eu nunca também nem fui atrás, né? Tu não? Eu sou meio... Bicho do mato mesmo. Sou bicho do menor. mato. Eu fico lá no meu camarim. Pode tocar quem tocar no outro. Se o cara me chamar, eu vou. Ou então, se quiser vir no meu. Mas pra mim ir lá, eu não vou, não. Vou nada. Agora, se o cara chegar e dizer, ei, vá lá no meu camarim, ou então deixa eu vir aqui no seu. Tem cantor que quer, por exemplo, se encontra com o cara 3 vezes, aí quer que 3 vezes você vá no camarim dele. Aí ele não pode vir uma vez no do cara. Tem muita essa parada Tem. aí, né? O cara parece que pra se achar o moral, você tem que ir no dele. E é meio sem sentido, né, pô? Se eu já fui uma vez, vinha no meu, né, mano? É. Aí o cara tem que passar Retribuir, 3 vezes lá. Percebo que a fazenda é um santuário pra ti. Demais. Né? Um lugar onde você se recarrega, onde é que tá... E aí tem gente que tenta se aproveitar de todas as formas, de todos os momentos teus. Ou de quem quer usar sobre isso. Teve um rapaz que foi e disse que você não tava, que você não era humilde, que não... Aquilo te doeu de alguma forma? Rapaz, doeu, viu? É tanto Porque que... é um contexto totalmente diferente do que foi narrado, né? Porque assim, todo dia lá na fazenda vai 100 pessoas. É mesmo. É 50, 100 pessoas que lá vê como é. Tem artista que chega lá e diz assim, mas como é que tu aguenta? Eu não vou vir. Eu não vou pra aí, porque o cara não tem... Tem paz. Não tem paz, não pode conversar. Tem muita artista que me diz, mano. Rapaz, eu sou doido pra ir aí, mas desse jeito aí, meu amigo, eu não vou não. Porque eu não sei como é que tu aguenta. É paciência ao limite. Tu faz almoço pra quantas pessoas? Eu faço almoço pra uma de gente, aí quando começa a chegar gente, a minha irmã bota as 2 mãos na cabeça. Sabe de botar as 2 mãos e Sei. fazer assim? Ela bota, mano. Aí começa a chorar. Minha Nossa Senhora, e essa ruma de gente? Eu digo, bota mais comida no fogo. Aí lá vai ela, faz mais frango, linguiça. Arroz, feijão. Aí, Aquele caso em especial, o que é que mais te magoou? mas eu me magoei porque a gente recebe todo mundo. Aí no dia que você não pode dar 100% de atenção, a gente tava tocando 26 festas No mês. no mês. Eu fui tocar em Vaze Alegre. Eu tô fazendo a cobertura da Ordenha. Tô fazendo uma estrutura de 2.000 metros de galpão e é uma coisa de louco lá. É investimento das vacas lá, é para tirar leite 12 vacas por vez. É um negócio absurdo. Investimento gigantesco. Não, é gigante. Aí aí começa a ligar o meu pedreiro lá. Mas tu tem que passar aqui que o menino vai começar a fazer essa coberta e tu tem que ver como é que vai ser e tal e tal. E eu lá em Vaze Alegre. E tu atende todo mundo, do teu povo, todo mundo tu atende na mesma Tudinho, hora. eu converso com os pedreiros, com quem tá arrancando estaca e urema, tudo. Eu fico direto conversando. Quem tá plantando capim. Não tem conversa. Não, é o dia todinho, é conversando. Aí eu peguei e disse, macho, eu tô em Vaze Alegre, agora eu vou tocar na Paraíba, como é que dá certo? Aí ele disse, não tem nem como tu passar, não. Eu digo, vou dar um jeito. Aí peguei e vim voado de Vaze Alegre. Voado, mas o meu mesário, técnico de som, e ele tem um pé pesado. Aí, Pé pesado e acelerado. aí eu fui, Mas agora tem carteira. tem não.
Não tem carteira não, mano. Pula essa parte. Pula a parte, não bote não, Vai. porque senão quando a polícia me parar aí, Tu ainda não tem carteira. tem não, vai dizer que eu não tenho carteira, vai me pegar. Mentira, Júnior. Tem não, vai. Júnior, tu não tem carteira de habilitação ainda, Tem velho. nada. Não é porque tu não tem paciência, vai tirar porque não... Aí, mano. Exclusivo. Exclusivo. Vai. Rapaz, não me cavuete. Vai. Aí, mano, eu cheguei as carreiras no carro, cheguei. Aí ele tava lá, mas os meninos, né? Aí eu cheguei, disse, macho, é porque eu vim pra nós gravar aqui um vídeo, comendo pirão, não sei o que. Eu disse, macho, eu não tenho tempo não, vai tolo. Com esse cara. Sim, eu não tenho tempo não, mas que eu tô aqui só passando. Mas fica aí, quando for amanhã, eu garanto a você que eu venho e falo, pode ficar aí na casa. Ele já tava lá. Tu já botou ele na casa. Ele já tava lá 3 dias lá em casa, mano. Ah, ele não tava na portaria como... Que portaria, ele dormiu, foi lá e comeu e tudo, mano. Porque a história que foi vendida é que ele tava na portaria, de E pé. conversa, ele passou, foi 3 dias. Se ele perguntar a ele, que ele vai dizer que é verdade, que ele não vai mentir. Passou 3 dias lá dormindo, deitado e comendo, mano. Aí tu disse, não, vem amanhã. Eu disse, não, fica aí, quando for amanhã eu venho. Terminando a parada eu venho e nós faz. Pronto. Tem até a mensagem do eu e meu sobrinho aqui. Aí meu sobrinho foi. Disse, ei, macho, o caba foi embora, não esperou por tu não. Eu disse, mas rapaz, esse bicho é doido, é? Eu tenho a mensagem. E tu de boa. De boa, eu digo, esse bicho é doido, eu não disse que esperasse pra amanhã, que amanhã, quando eu chegasse, nós tínhamos tempo de fazer os vídeos. Aquele que foi o vídeo de peixe, dessas coisas, né? Fazendo pirão e tudo. Como é que eu vou dar tempo? Com 2 festas? Não dá tempo. Aí, beleza. Quando foi pra dar assim, o meu sobrinho mandou, aí ele fez, foi um vídeo, mas te esculhambando. Na hora que tu viu, velho. Eu digo, mas rapaz, que cabinha cego. Tu ficou puto na hora, óbvio. Não fiquei não. Eu digo, não, esse bicho tá doido. E deixei rolar. Aí, Aí tu achava que nem a... meu amigo, aí depois começou. Era só o povo, era marcando. Aí, Ah. é tanto que eu tenho um coração tão bom que depois nem fiquei com raiva dele. Não? Não. Conversou com ele depois, Júnior? Não, eu conversei não, mas também não tem raiva dele, não. Eu de verdade, eu imaginava uma entrevista contigo, um bate-papo. Eu me surpreendi absurdamente melhor, né? Porque tu tem muita verdade. Tu meio que irradia esse teu sentimento. E isso incomoda algumas pessoas que não têm verdade. Muita gente. É muito doido isso, sabe? Quando você tem muita verdade no Que olhar. a maioria também não tem nem coragem, né, de dizer a verdade. Só fazendo... Por exemplo, santo de casa não obra milagre. Tu sofreu muito em casa quanto a isso, na cidade? Não, lá na minha cidade, toda a vida o povo me apoiou. É tanto que você chegar lá, você pode chegar lá em Iracema hoje, perguntar para 1000 pessoas quem é Júnior de Viana, que eu aposto com você, como Que bom, 999 vai gostar e dizer que gosta. Vai ter 1%. Tem. Que tem porque é um invejoso, que nunca conseguiu nada. Aí fica só conversando merda e besteira, só isso, ó. E tem, viu, chefe? Tem, aí vai ter 2, 3 invejosinhos ali, mas eu aposto com você. Mas é até normal esse percentual. Ele tá muito anormal, porque normal é 50% de gente falando mal.